Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Herta Helena Hollenberg Padilha, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre o trabalho do Instituto Paulista de Magistrados, que é uma associação sem finalidade lucrativa, que foi fundada por juízes de primeiro grau, isso já nos anos de 1999, portanto já tem quase 22 anos, e que se dedica a várias questões acadêmicas, culturais, mas também a questões sociais, e dentre elas a defesa de direitos humanos e a defesa de crianças e adolescentes. Como fazer para sair da situação de violência, como se proteger, essa era a nossa ideia inicial. A gente queria chegar até as crianças para levar essas informações. E aí começou a surgir a primeira grande surpresa, que quando isso começou a se realizar, em 100% dos casos apareceram o quê? Apareceram denúncias assim. Na verdade, a ideia inicial era justamente essa, levar a informação, e a gente achava que a gente ia informar e estava tudo certo. Para levar a informação para a criança, e a gente está falando de um público de 7 a 13, 14 anos, obviamente que a nossa linguagem, a linguagem do juiz, não é uma linguagem razoável para a gente conversar com eles, né? A gente já não conversa bem com adulto, que dirá com criança, né? É verdade. A gente precisava ter uma forma de chegar até as crianças para tratar do tema, um tema delicadíssimo. E aí nós pensamos justamente em utilizar a arte. Foi assim que nós começamos a procurar uma peça de teatro para poder levar até as crianças uma peça que tratasse da questão da violência sexual. E aí fizemos uma parceria com a companhia Narrar, a CIA Narrar, que é a criadora da peça Marcas de Infância. Essa é uma peça que tem 3 narrativas, uma de violência física, uma de violência sexual contra menino e uma de violência sexual contra menina. E nós idealizamos então levar essa peça até as escolas para abordar o tema, e depois um juiz voluntário conversaria com as crianças e com os professores para explicar como fazer para buscar socorro, para onde telefonar, como fazer uma denúncia anônima. Era essa a ideia inicial. E a gente evoluiu para... Então, e aí a gente achou que ia terminar por aí. Só que desde a primeira apresentação, as crianças imediatamente pediram para conversar com, no caso, a juíza voluntária que estava lá na primeira apresentação era eu e uma outra juíza que hoje já está aposentada, a doutora Viviane, e imediatamente fizeram denúncias. Nos buscaram para contar a violência que eles estavam sofrendo. Então, nós entendemos que nós teríamos que dar um passo um pouquinho adiante. A gente não ia ficar exclusivamente na questão de levar informação. Claro. A gente já passou a ser um ator na intervenção, né, da rede, porque a gente entendeu que criou um espaço de segurança que possibilitou isso. Então, houve um desdobramento. A gente precisou preparar os professores que iam receber o projeto, para que eles pudessem também ouvir as denúncias quando elas chegassem no momento posterior. E nós, então, também contactamos os psicólogos do CNRVV, que é o Centro Nacional de Referência das Vítimas de Violência, para fazer um acompanhamento depois das denúncias que vinham através do projeto, para garantir que elas seriam bem encaminhadas dentro da rede de proteção. Claro. E, inicialmente, o projeto se destinava à cidade de São Paulo. Só que o projeto foi crescendo. Vários outros municípios pediram. Nós chegamos a apresentar em Foz do Iguaçu, no Paraná, apresentamos em Brasília. E, então, ele tomou uma proporção muito maior. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom que chegou numa proporção muito maior. Nós, então, hoje fazemos um trabalho de articulação com a rede local para levar o projeto. Porque nós não temos condição, o Instituto é um instituto pequeno, a gente não tem condição de acompanhar denúncias do Brasil inteiro. Então, nós acompanhamos as denúncias da cidade de São Paulo e nos outros municípios que recebem o projeto é feito primeiro um trabalho de articulação com a rede e com os professores, para que a rede do município encaminhe essas denúncias depois. Até hoje foram atendidas mais de 35 mil crianças? Nós chegamos já a 35 mil crianças. Nós já apresentamos a peça para 35 mil crianças. Quem são ou quais são os atores envolvidos
nesse trabalho? Existem artistas, juízes, Psicólogos, promotores, professores, o pessoal de apoio que dá sustentação, o pessoal da comunicação que auxilia no desenvolvimento de tudo que a gente faz, né, para poder, inclusive, ter uma linguagem adequada. Existem os desenhistas também, quem criou os caracteres da cartilha que a gente recebe por acaso foi minha filha, a Carolina, mas ela que criou os personagens. E depois esses dois personagens, que são um menino e uma menina, né, a gente fala que é a Mariazinha e o Zequinha, a gente leva até a escola os bonecos dos personagens. Então a gente tem ainda também uma artista artesã que faz os bonecos e a gente deixa os bonecos na escola para que fique no local onde as crianças se sintam mais seguras dentro da escola. Então pode ser a sala da mediadora, da diretora, onde eles tiverem maior liberdade, para que eles lembrem que a gente passou por lá, qual foi a mensagem que a gente deixou e que se um dia eles precisarem, ali tem uma pessoa em quem eles podem confiar. A pandemia deve ter afetado todo esse trabalho. O que a senhora acha de importante para dizer do que aconteceu durante a pandemia? Então, a grande dificuldade na pandemia era justamente a dificuldade de chegar até as crianças. E tem uma realidade muito triste que precisa ser narrada. Na verdade, a grande quantidade de abuso, a maioria dos abusos sexuais, não ocorre na rua praticado por um desconhecido. Isso corresponde a menos de 2% dos casos de violência contra a criança. A grande maioria ocorre dentro das próprias casas das crianças, ou de casas de pessoas muito próximas, de parentes próximos das crianças. Sim. Normalmente o abusador é uma pessoa de confiança da criança. E no período da pandemia as crianças estavam presas em casa com os abusadores. Claro. E a gente não tinha a menor possibilidade de chegar até essas crianças para poder fazer qualquer coisa. Tanto que o número de denúncias de abuso sexual durante a pandemia, nos números oficiais, simplesmente despencou. Aí não é porque não houve abuso, claro. É porque não havia como chegar para denunciar e não havia quem pudesse interferir nessa situação. Foi por isso que surgiu Eu Tenho Voz na Rede, que é um desdobramento do projeto, e nós pensamos então em fazer de uma forma digital. São narrativas daí de forma digital, também são 4 peças para faixas etárias diferentes, peças curtas, uma para crianças bem pequenininhas, as 2 da menina e do menino para praticamente todas as idades, mas mais adequadas a partir dos 8 anos. E as histórias de Maria, que inclusive ganhou um prêmio do Festival de Cinema, foi premiada, tanto a narrativa quanto a atriz da peça. Parabéns. Foi premiada, ela é para ir para um público um pouco maior, que a gente usa muito para os professores essa narrativa, inclusive, porque é uma narrativa que fala justamente da revitimização, de como a história se repete e por que as mães muitas vezes não acreditam quando a criança denuncia, porque a própria mãe também foi vítima de violência. Sim. Então é um ciclo que precisa ser rompido. Não é? Como é que as pessoas podem entrar em contato, demonstrando interesse, como é que elas podem apoiar a iniciativa, como é que elas podem ajudar um trabalho tão bonito como esse trabalho que vem sendo feito? Olha, para todas as pessoas, todas, sem exceção, elas podem auxiliar muito se elas cuidarem das crianças que estão próximas delas. Cuidar da criança é um dever da família, do Estado e da coletividade. Portanto, todo mundo tem o direito de interferir numa situação de violência que esteja afetando uma criança. Se você percebe que seu vizinho tem um filho que chora o tempo todo e você não consegue identificar por que essa criança chora, não sabe da história se tem um problema de saúde específico, começa a suspeitar, fica atento. Qualquer um pode interferir nessa situação, fazendo denúncias. Essas denúncias, pode até ocorrer que não tenha nada, que ótimo se não acontecer nada, que bom se alguém tomou uma providência e denunciou e depois se apura que não há problema algum. Sim. Mas se houver o problema e você interferiu denunciando, você tirou uma criança da situação de violência. Então, a primeira coisa que é o mais importante, não finja que nada está acontecendo, não feche os olhos para a realidade que está à sua volta, seja na sua família, seja nas crianças que são do seu entorno e na sua coletividade. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, para qualquer adulto, se uma criança algum dia
contar que está sendo vítima de violência sexual, acredite. Acredite, porque a criança não vai inventar isso, ela não vai tirar da cabeça dela a história para inventar, para acusar alguém. Então acredite e procure imediatamente uma autoridade para fazer a denúncia ou acompanhamento dessa criança. Quem quiser fazer contato com o IPAM, como é que ele faz isso? Ele pode fazer contato especificamente para o projeto através do site eutenhovoz.com.br, Que é esse que está aqui na tela agora. ou pelo site do próprio Instituto, ipam.com.br. Então, os dois têm caminhos para se chegar no caminho da denúncia, por exemplo. Suponha que existam pessoas de bem que estão participando conosco, com empresas que queiram ajudar a alavancar essa iniciativa. Elas podem patrocinar alguma coisa? É possível, não é? Sim, é possível e é desejável. Nós pedimos a todos aqueles que puderem que auxiliem. O projeto ele foi aprovado já pela Lei Rouanet, já tem condição de patrocínio, porque assim, o único custo, na verdade, das apresentações é o custo da apresentação da peça de teatro, porque os atores são profissionais e eles são remunerados pelo trabalho que eles fazem. Todo o resto são voluntários. Custa quanto para patrocinar uma peça, duas peças, enfim? Então, a apresentação da peça com 2 sessões, e aí a gente está falando em condição normal, se a gente estivesse numa escola fora da pandemia, normalmente a gente atenderia 500 crianças na primeira apresentação, 500 crianças na segunda. Isso custa R$ 3.300. Esse é o custo da apresentação da peça. Cujo patrocínio é direto para o IPAM. Então, pela Lei Rouanet, não, vai direto para a Cianarrar, que é a empresa, a companhia que é a titular dos direitos da peça de teatro. Aí tem isenção tributária. Aí tem a isenção tributária, que ele Então, pode usar o que ele tem de verba para essa finalidade, se ele quiser direcionar, pode ser dessa forma. E as pessoas que não são empresas, pessoas físicas, também podem ajudar nessa iniciativa? Também pode ajudar. Se quiserem doar, se quiserem participar de alguma outra forma, podem fazer contato com a gente e é óbvio que a gente aceita auxílio. Todo auxílio é bem-vindo, né? Porque essa é uma luta que tem que ser de todos. Quais são os partícipes para a gente finalizar o programa nessa tão bonita iniciativa? Bom, o Instituto Paulista de Magistrados é que promove o projeto Eu Tenho Voz. São atualmente 13 juízes voluntários, uma procuradora de justiça e uma procuradora do Estado, que acompanham as apresentações, a companhia de teatro, as psicólogas do CNRVV e a assistente social, que acompanha também as denúncias, e todos os professores da rede onde a gente leva a escola, onde a gente leva a peça até a escola. Os professores recebem um curso de capacitação prévia, de combate e prevenção ao abuso sexual, para poder, inclusive, depois ouvir as denúncias que chegam depois. Mas, mais do que isso, se engajam pessoalmente nesse combate, o que para a gente é fundamental. Doutora Herta Helena Hollenberg Padilha Oliveira, queremos desejar muito sucesso nessa iniciativa, dar os parabéns, assim que as pessoas de bem reagem ao mal que é feito por pessoas inescrupulosas, que infelizmente existem e estão aí. A toda a sua equipe, a todos que participam, o nosso apoio integral a essa iniciativa e a solicitação, ajudem nesta iniciativa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!